Além dos bancões como o Banco do Brasil e Bradesco, o Brasil possui outros diversos bancos menores, que estão fora do radar da maioria dos investidores e podem entregar alta rentabilidade e também bons dividendos. Hoje eu trouxe 3 desses bancos para mostrar para vocês a sua atuação, rentabilidade e também perspectivas para o futuro. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Todos os bancos que eu vou mostrar para vocês, pessoal, são small caps, ou seja, são bancos aí que têm menos de 15 bilhões de valor de mercado, inclusive todos eles aqui têm menos de 5 bilhões. E isso quer dizer que é muito mais fácil que esses bancos tenham um crescimento explosivo, diferente, por exemplo, de bancos grandes como o Bradesco e o Banco do Brasil, que têm valor de mercados gigantescos, e justamente por isso eles não podem ter um crescimento tão explosivo assim na sua cotação. Começando então com o Banco ABC Brasil, com o ticker ABCB4, ele está cotado aqui abaixo dos R$17, teve uma valorização nos últimos 12 meses de cerca de 8%, está com um PL de 4,77, um PVP de 0,73 e distribuiu nos últimos 12 meses dividendos de 8,27% de dividend yield. Reparem aqui, pessoal, como o Banco ABC já teve um grande crescimento aí desde o ano de 2016, onde ele estava cotado a R$5 e veio numa grande subida, chegando inclusive aqui acima dos R$21. Então o banco aí teve uma grande subida e entregou bastante rentabilidade para os seus acionistas. O banco vem sofrendo um pouquinho nos últimos tempos justamente por essa questão de contexto global de recessão e também essa crise nos bancos que vem se mostrando aí. E além disso ele tinha também uma exposição no caso do Americanas, então justamente por causa dessas provisões o banco vem apanhando um pouquinho nas suas cotações. Mas reparem aqui, pessoal. O banco teve aqui uma rentabilidade real, ou seja, descontando a inflação e reaplicando seus dividendos, de cerca de 15% nos últimos 10 anos. E, além disso, ele está aqui bem abaixo do seu valor patrimonial. Então, isso quer dizer que o banco está aí bem descontado e pode entregar aí bons dividendos no futuro também. O banco tem como foco um bom retorno aos seus acionistas, mostrando então uma operação rentável, bons dividendos e também um histórico consistente e crescente nas suas distribuições. Isso realmente é verdade, pessoal. Eu vou mostrar para vocês mais para frente aqui sobre o Banco ABC que ele vem tendo muito sucesso em aumentar os seus dividendos e fazendo boas entregas para os seus acionistas também. Além disso, ele vem aqui também com foco na sua geração de resultado para suportar as operações existentes, buscando então uma boa geração de resultados, redução dos seus custos e um maior ganho de escalabilidade. E além disso, ele vem aqui com investimento em novas iniciativas para acelerar o seu crescimento, melhorando a sua eficiência, diversificação e buscando capturar aí maiores valores no mercado. Um ponto extremamente positivo do Banco ABC e que me faz gostar muito do banco e justamente ter ele na minha carteira é a questão do banco ter o foco da sua carteira de crédito em empresas. Então ele tem aqui o foco principalmente em empresas gigantescas, que são aquelas C e B, e empresas também corporate e middle. Então, no geral, grandes empresas são as empresas que o Banco ABC foca para dar o seu crédito e então conseguir ter lucratividade nesse sentido. E reparem aqui, pessoal, o crescimento do Banco ABC na sua carteira de crédito desde 2006. Então, o banco aqui veio tendo uma grande exposição em empresas C e B e depois ele veio aqui diversificando em grandes empresas corporate também, o que fez com que o banco tivesse um grande crescimento na sua carteira de crédito. E o grande ponto positivo do Banco ABC focar os seus empréstimos em empresas é justamente porque, em momentos de crise, é muito difícil que essas empresas venham a ter inadimplência porque elas conseguem tirar o seu lucro justamente do atendimento de clientes. E sem inadimplência, o Banco ABC tem lucro praticamente garantido. O Banco ABC está presente em boa parte do Brasil, tendo presença comercial em 53 cidades, complementado também por 40 escritórios de parceiro ABC Lin. Eles vêm buscando uma expansão bastante orgânica na sua presença no Brasil e com isso eles vêm também conseguindo um bom aumento aí na sua base de clientes, que vem aumentando então nos últimos 12 meses aqui em mais de 29%, e em relação ao terceiro trimestre de 2022 em 4%. Então reparem aqui como o Banco ABC vem tendo sucesso em aumentar a sua base de clientes, pessoal. Explicando rapidamente o que são os tipos de clientes que o Banco ABC atende, os clientes C e B são clientes que têm um faturamento anual acima de 4 bilhões de reais. Os clientes corporate são clientes que têm um faturamento entre 4 bilhões e 300 milhões de reais, e os clientes middle são clientes que têm um faturamento entre 300 milhões de reais e 30 milhões de reais. Então reparem como esses clientes são de empresas que faturam bastante anualmente. A exposição de crédito do Banco ABC está então focada principalmente na parte de agronegócio com quase 24%, energia com mais de 14%, comércio aqui com 8,6%, transportes e logística com quase 7%, financeiro com 6,3%,
construção civil com quase 6% e outros setores também. Ponto interessante é que o banco abocanha aqui a parte do agronegócio, principalmente, que é um setor extremamente rentável e é inclusive também um setor de foco do Banco do Brasil, então reparem como esses bancos têm muito sucesso em conseguir rentabilizar com o agronegócio. E além disso, o setor de energia, que é um setor bastante perene no Brasil e que também entrega excelentes rentabilidades. Com a sua atuação focada em eficiência e em grandes empresas, o Banco ABC aqui vem tendo bastante sucesso em evoluir também na sua margem financeira, o que quer dizer que o banco consegue lucrar ainda mais com a sua receita. Então reparem aqui como a margem financeira do banco evoluiu no ano de 2022 em relação a 2021 em quase 40%. Com essa grande expansão nas suas margens, no seu crescimento em 12 meses de cerca de 15%, um grande crescimento também no setor middle de crédito com quase 40%, o Banco ABC conseguiu ter um absurdo crescimento da sua rentabilidade de mais de 40% em relação ao ano de 2021. Tudo isso mostra a força do banco em crescer e em conseguir rentabilizar nos seus negócios, o que é excelente. Então, o Banco ABCI está aí nesse momento tendo uma queda, mas ainda assim não perdeu seus fundamentos e mostra um futuro brilhante pela frente. Vamos avaliar alguns pontos interessantes do Banco do Brasil, pessoal. De acordo com a fórmula do valor intrínseco de Benjamin Graham, o banco tem aqui um potencial de rentabilidade de mais de 150%. Então, nesse sentido aí, para o pessoal que gosta desse indicador, tá aí com bom potencial também. Em relação ao seu histórico aí de dividend yield, o banco paga então trimestralmente, o que é, na minha opinião, um dos pontos mais atrativos do banco, além, claro, do seu dividend yield alto. Então eles costumam aqui anunciar um JCP sempre nos meses de março, nos meses também de junho, nos meses de setembro e nos meses de dezembro, para fazer o pagamento numa data bem curtinha logo à frente. Então isso é muito interessante do banco e esse é um dos motivos que me faz gostar bastante dele. E olhando para os dividendos pagos pelo banco, pessoal, reparem como ele vem tendo aqui um crescimento ao longo do tempo nos seus pagamentos. Somente aqui no ano de 2020 que ele teve uma boa queda justamente pela questão da pandemia, mas no geral o cenário é muito bom para ele. Como eu disse para vocês, é uma small cap, então o banco tem aqui um valor de mercado abaixo dos 4 bilhões de reais, vem tendo um bom crescimento também nas suas receitas e nos seus lucros, como vocês podem ver aqui, e ele está um pouquinho descolado no seu gráfico de lucro por cotação. Então, enquanto a cotação do banco fica aqui próxima dos R$17, o seu lucro deveria representar algo mais próximo dos R$21. Então, como a grande ideia é que, geralmente, a cotação acaba seguindo o lucro, pessoal, é bem provável que o banco aí, caso venha mostrando também resultados bons no ano de 2023, venha a ter uma subida na sua cotação também. Passando agora para o próximo banco, é o Banco Banestes com o ticker BEES3. Ele tem aqui então uma cotação de R$ 6,30, teve uma bela valorização nos últimos 12 meses de cerca de 45%, está com um PL de 5,76, um PVP de 1, então o banco aí, de acordo com o PVP, está no seu valor justo, e pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,17%, então também paga aí bons dividendos juntamente com o Banco ABC. Ponto interessante aqui para o Banco Banestes, pessoal. Reparem como ele veio aqui numa bela subida da sua cotação, estando cotado ali no ano de 2014 a R$ 1,22 e teve então uma subida explosiva, chegando aqui no seu pico então em R$ 6,40. Além disso, o banco também entregou uma rentabilidade real de mais de 150% para os seus acionistas, ou seja, descontando a inflação e reinvestindo os dividendos, ou seja, o banco veio aqui numa bela subida e entregou muita rentabilidade para os seus acionistas. Como destaques no seu fechamento do ano de 2022, o banco trouxe aqui então um crescimento muito bom no seu lucro líquido de mais de 35% ao ano. Então, também teve um aumento na sua margem financeira de mais de 25% em relação ao ano de 2021. Também teve um aumento na sua carteira de crédito, ou seja, conseguiu aí aumentar o seu número de clientes e também a sua rentabilidade com crédito. E um ponto muito interessante aqui do Banco Banestes é justamente a questão da redução da sua inadimplência comercial e ampliada, que ficou estável. Na verdade, teve uma pequenina redução aqui de 0,1 pontos percentuais em relação ao ano passado. O Banco Banestes é o Banco do Estado do Espírito Santo, então ele está, obviamente, presente no Estado do Espírito Santo. Ele tem, então, aqui em contas mais de 1,6 milhão de contas de seus clientes, entre contas correntes e contas poupança também, e atende aqui mais de 1,4 milhão de clientes, tendo, então, um aumento de quase 6% em relação ao ano de 2021 dos seus clientes também. Um ponto muito interessante é que ele é o banco mais presente no Estado do Espírito Santo, tendo, então, 27% das agências do Estado, seguido pelo Banco do Brasil com 23% e da Caixa com 22%. Ou seja, ele é aí o grande banco do Estado do Espírito Santo.
Ele mantém esse domínio nos seus créditos para o setor de varejo e também mantém esse domínio na questão de depósitos totais do Estado, ficando atrás somente no quesito de poupança para a Caixa, ficando então em segundo lugar no Estado. Como pontos muito positivos do Banestes, vem o seu aumento no seu lucro líquido em relação ao ano de 2021, que foi de mais de 35%, e também o seu aumento de resultado operacional, que em relação a 2021 foi de mais de 30%. Ou seja, o banco vem conseguindo aumentar bastante a sua rentabilidade e lucratividade. O Banestes presta crédito tanto para pessoas quanto para empresas e vem tendo boas melhorias então na sua carteira de crédito também, subindo o seu crédito para pessoas em mais de 27% e também para empresas em mais de 18% em relação ao ano de 2021. Então o banco vem num bom crescimento nesse sentido também. Como é de se esperar, o Banestes vem tendo, pela questão do contexto Brasil e também do mundo, um pequeno aumento na questão da sua inadimplência, ficando então a inadimplência para pessoas físicas estável e a inadimplência para empresas aumentando um pouquinho. Mas a parte boa é que a sua maior exposição é em empréstimos com o risco mais baixo, com o rating AA. Então isso faz com que o banco tenha aí mais segurança na sua questão de inadimplência para pessoas e empresas. Pela fórmula do valor intrínseco de Graham, o Banco Banestes vem com um potencial de rentabilidade de quase 100%. Além disso, ele vem aqui numa entrega bem interessante de dividendos nos anos que vem passando. Então reparem aqui como o banco acaba oscilando um pouco, mas ainda assim ele vem entregando bons dividendos ao longo dos anos, pessoal. E para mim, um dos pontos mais interessantes do Banestes, além, claro, da sua rentabilidade, é a questão de que o banco costuma anunciar dividendos mensalmente, pessoal. Para ações não é nada comum a gente ver o anúncio de dividendos mensalmente, então para mim isso é algo que me fez despertar um certo interesse no Banco Banestes. Além disso, ele vem apresentando também um bom crescimento nas suas receitas e nos seus lucros, o que vai acabar impactando no fim das contas numa melhor distribuição de dividendos. E olhando no seu gráfico de lucro por cotação, o Banco Banestes está aqui num preço praticamente justo, então sua cotação bem alinhadinha com o seu lucro. Passando agora para o terceiro banco, é o Banco Mercantil do Brasil, ou BMEB4. Ele está com uma cotação próxima dos R$ 10, teve uma pequena desvalorização nos últimos 12 meses de 4%, está com um PL de 5,20, um PVP de 0,79, ou seja, está com desconto de 21% em relação ao seu valor patrimonial e entregou nos últimos 12 meses um dividend yield aí de 5,46%. O Banco Mercantil, assim como os outros, veio numa grande subida também, então lá em 2015 ele estava cotado a R$ 3, veio numa grande subida, chegou a alcançar aqui um valor de R$ 19, quase 20, depois teve uma queda e se manteve então próximo dos R$ 10 de preço de cotação. Ainda assim, o banco conseguiu entregar uma rentabilidade real para os seus acionistas de mais de 52%, ou seja, foi um banco que rendeu bastante para quem tinha investido nele. O foco do banco mercantil é principalmente nos seus clientes pessoa física, então vejam aqui como o banco desde 2019 veio tendo um grande crescimento nesse setor e conseguindo atender cada vez mais clientes. Com esse foco em clientes pessoas físicas, o Banco Mercantil conseguiu então, em relação ao ano de 2021, ter um crescimento na sua base de clientes de 43%, um crescimento na sua receita com prestação de serviços de mais de 30%, um aumento na sua carteira de crédito importantíssimo de mais de 23%, manteve a sua inadimplência, então isso é interessantíssimo, o que foi muito bom nesse ano conturbado, mas ainda assim é esperado que a inadimplência do banco suba um pouco no ano de 2023 por todo esse contexto. Além disso, o Banco Mercantil conseguiu aqui manter as suas margens, inclusive aumentar um pouquinho em relação aqui ao ano de 2021, em 4 pontos percentuais, ficando com uma margem de 20,7%. Então isso daqui é interessantíssimo para o banco, ele consegue ter uma boa rentabilidade e lucros também, tendo no final das contas um aumento no seu lucro líquido de quase 50%. Então o banco vem conseguindo lucrar bastante. O banco também consegue lucrar com o setor de seguros, pessoal. Então ele tem aqui 1,2 milhões de apólices ativas, estando principalmente no setor de cartões, seguros de vida, seguro prestamista, seguros de residência e também seguros de assistências. Tudo isso permitiu ao banco ter uma receita em relação aos seus seguros de mais de 39% em relação ao ano de 2021, então ele vem conseguindo lucrar bastante nesse sentido também. O banco está, em relação à fórmula do valor intrínseco de Graham, com um potencial de rentabilidade de 134%, então pode aí ter uma boa subida. Além disso, na parte dos dividendos, pessoal, o banco já entregou dividendos excepcionais aí muito grandes, agora mantém dividendos um pouco mais modestos aí, próximo de 5% por ano, e além disso ele não costuma fazer tantos anúncios por ano assim também.
Então, esse é um ponto que eu não gosto tanto do banco. Além disso, é um ponto aí que, como o banco tem o maior foco em questão de pessoa física, o aumento da inadimplência pode acabar afetando bastante os resultados dele. Então, isso aí é um ponto de atenção, na minha opinião. Os bancos que eu trouxe hoje, esse é o menor deles, tem um valor de mercado próximo de R$ 1 bilhão, então tem muito espaço para crescer mesmo. Em relação às suas receitas e lucros, o banco vem tendo aqui um crescimento um pouco mais modesto também, cresceu principalmente aí no ano de 2022 frente a 2021, então destaque aqui para este crescimento. Infelizmente aqui no site do Investidor 10 não temos o gráfico de lucro por cotação, então eu vou ficar devendo ele para vocês, pessoal. Mas justamente pela questão do banco estar com desconto em relação ao seu preço por valor patrimonial, já dá para considerar que ele está um pouquinho descontado sim. Então é interessante para se ficar de olho também. E agora comparando o movimento de cotação desses três bancos vindo lá desde o ano de 2013, nós podemos ver que o banco que mais subiu em todo esse tempo foi o banco Banestes, pessoal. Então ele entregou grande rentabilidade para os seus acionistas, com quase 350%. Depois disso, temos o Banco Mercantil com uma subida de cerca de 165%. E temos o Banco ABC com uma subida mais modesta, mas que, na minha opinião, é um banco aí que tem muito potencial para decolar também. E agora, fazendo o comparativo desses bancos de acordo com os seus indicadores fundamentalistas, vemos que o Banco ABC Brasil é justamente o banco aqui que vence a maioria desses fatores, está mais descontado em relação ao seu PL, ao seu PVP, ao seu evaluation por EBITDA, aos seus dividendos, vem com uma boa margem, é um banco que vem crescendo bastante nas suas receitas e sobre o seu capital investido, então na minha opinião é justamente o banco mais interessante e é desses bancos aqui o que eu tenho na minha carteira. Depois disso, temos o Banco Banestes, que é o banco aqui que vence na questão de ROI, e o Banco Mercantil, que vence na questão de crescimento de lucros nos últimos 5 anos. O Banco Banestes me chamou bastante atenção justamente porque é um banco que paga dividendos mensalmente e vem apresentando excelentes números e também excelente crescimento. Então é um dos bancos aí que eu estou avaliando colocar na carteira, estou bastante interessado no Banco Banestes. Vamos ver como é que o banco se mantém aí daqui para frente, como vai ser o crescimento dele também. Já o Banco Mercantil é um banco aí que não me chama tanto atenção justamente pelo seu foco nos clientes pessoas físicas. Acho que é um pouco mais arriscado do que o foco aí em empresas e companhias. Mas ainda assim, é um banco que tem somente 1 bilhão de valor de mercado e justamente por esse motivo é um banco que pode facilmente aí atingir 4 ou 5 bilhões de valor de mercado e então entregar 5 vezes o seu valor de cotação atual. Por esse motivo é um banco também que eu acho que é bem interessante ficar de olho, pessoal, e aí vai de cada investidor entender qual é o banco que ele gosta e qual banco ele vai querer investir também. Lembrando que nada é uma recomendação de investimento. Então o que eu tinha para esse vídeo era isso, esses foram os 3 bancos fora do radar aí que eu trouxe para vocês. Queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando o canal e apoiando bastante esse crescimento. A gente tem crescido muito rápido, é tudo graças a vocês, pessoal. Queria pedir então que se esse vídeo foi útil para vocês, não esqueçam de deixar o seu like e também se inscreverem no canal porque ajuda demais no crescimento. E é isso. Muito obrigado por acompanharem, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.